Programa Atividade, chegando para mais uma edição nesta quarta-feira, dia 27 de outubro de 2021. Vamos aí, minha gente, nos encaminhando para o fechamento do mês 10, o outubro rosa. Todo mundo fazendo aí, as mulheres aí a sua parte aí, né? Seus exames, essa coisa toda, responsabilidade absoluta, né? Toda pessoa previdente não perde nada em ser previdente, tá bom? Então, alô, senhoritas, por favor. Vamos adiante, dizendo que estamos aqui, no Programa Atividade, que patrocina o Grupo Zafra 86 anos, Banrisul, o Grande Banco do Sul. Dizendo também que nós estamos com a expectativa que todos os senhores, né, correspondam também a tudo que determinam os infectologistas em relação exatamente a não fazer aglomerações, usar efetivamente a máscara sempre e também lavar as mãos constantemente com álcool em gel. E a responsabilidade absoluta de atender, né, os pleitos de decretos, protocolos, etc. e tal, para que todos nós possamos caminhar cada vez mais, avançar cada vez mais no distanciamento da pandemia da Covid-19, que ainda está aí fazendo vítimas, tá bom? Ok, vamos adiante. Passando pelo esporte, pelo futebol, eu pergunto a Percival Pugina, que há algum tempo não comparece aqui por razões óbvias, nosso grande escritor, que pertence à Academia Rio Grandense de Letras, etc. e tal, um grande articulista. Como é que você vê o seu clube nesse momento? O glorioso Esporte Clube Internacional, ele está devendo muito ainda para a expectativa da torcida. Está devendo muito. O Internacional joga um tempo no qual, se ele não fizer gol, acabou a partida para ele. Se ele fizer um gol, ele recua e expõe-se a passar o resto dos 45 minutos restantes sendo assediado, e tem sido assim sempre. Ele sempre tende a fazer gol no primeiro tempo e tende a levar gol no segundo. Então há um desequilíbrio, né, realmente, na capacidade de ação. O time perde velocidade, perde o ânimo, principalmente se fez gol no primeiro tempo. Aí ele recua. Ele tem que fazer 2 ou 3 para segurar a barra, porque depois ele realmente fica aberto ao assédio do adversário. Eu não sei qual é o problema, não sei se é falta de qualidade, se é falta de preparo físico, pode ser a soma das duas coisas, mas essa é a nossa realidade, nós não vamos sair melhor do que isso no campeonato. Perfeito. Paulo Olímpio Gomes de Souza. O comentário feito pelo Pugina, preservando a percussência com que ele analisa qualquer coisa, foi perfeito. Analisou o nosso Internacional com precisão. É um time medíocre, Pugina. É um time medíocre. Tecnicamente, é um time esforçado, mas tem 3 ou 4 jogadores que dão sustentação técnica, cercado de outros medianos, e não se harmonizam com sequência, com frequência. Não se sustentam por 2, 3 jogos seguidos. Por isso estão onde estão, numa posição na tabela, onde aspiram ainda a lutar pela Libertadores, mas acho que a Sul-Americana estaria mais compatível com o nível técnico do time. Mas, de qualquer sorte, é uma posição menos dolorosa que a do co-irmão, o Grêmio, que vive, sim, uma situação dramática. Dramática e com um estado a instabilidade emocional da equipe é mais séria que a instabilidade técnica. Tecnicamente, o time do Grêmio é bom, é médio e é até superior tecnicamente, por alguns valores, ao do Internacional. Mas está com uma crise emocional pela sucessão de resultados que vai ser muito difícil sair dessa situação. Mas tem boas lideranças. O Denis Abraão, vice de futebol, está no vestiário. Pode ser que se recupere. Tem duros embates pela frente, inclusive um Grenal. Um Grenal, Silvas, sem o nosso esperado
sonhado grande centroavante que já foi um dia Guerreiro, do qual nos vimos livre, rescindindo um contrato. Guerreiro esteve conosco 3 anos, um ano praticamente cumprindo uma pena de suspensão, outra com problema de joelho, e quando jogou, cometeu para nós colorados, e se fosse do lado do Grêmio para os gremistas também, o pecado mortal para um centroavante. Jogou 9 Grenais, perdeu 5, empatou 4 e não fez nenhum golo. Isso me parece que é o atestado de afastamento consolidado e que, enfim, está com uma idade já avançada, deve encerrar sua carreira no Peru e que seja feliz, são os nossos votos. Mas para o time, não te esperamos mais, Guerreiro. Eu diria que o Internacional, os clubes entram numas frias, né? Essa foi uma fria, uma gelada, porque o Guerreiro custou, nesse período que esteve no Internacional, em torno de 40 milhões. 40 milhões. Sabe o que é 40 milhões de reais? Agora o Internacional está economizando 4 milhões com a rescisão. Olha aí, minha gente, daqui ao fim do ano. O contrato dele encerraria no fim do ano. Então é um absurdo, né? É um absurdo isso, né? E não é o Internacional que entra nessas geladas, o Grêmio entra também, entrou agora. O Douglas Costa é um exemplo, ganhando um caminhão de dinheiro por mês, uma carreta, não disse a que veio. Até agora não respondeu. E no Internacional tem o seu como é o rapaz esse, o Alisson, não? É Alisson? Não. E esse rapaz que veio lá, que estava fora aí, que foi campeão mundial, não sei agora o nome dele, não me lembro. Bruno Razeira. Campeão mundial, que veio para o Inter agora voltou. Pô, pelo amor de Deus, o cara que veio a peso de ouro aí também. Mas nós fomos campeão mundial faz tempo. Mas chegou agora, está com 37, 38. Está claudicante. Mas voltou, mas não avisou para nós. Não nos avisou. Não disse que chegou, né? Tá, Silvas, mas aí tu vai querer me botar aqui numa situação complicada. Bruna, depois de uma análise. não diz quem é essa misteriosa. Tyson. Mas o Tyson, ele não foi campeão mundial, foi campeão da Libertadores. Tá. Foi campeão da Libertadores e realmente, agora resgatada a figura do Tyson, realmente ele não está correspondendo. Tens razão, senhor. Vai, Bruna. Eu com uma... Não preciso dizer que a Bruna está absolutamente colorada, né? Está com uma calça muito bem cortada, branca, com uma camisa seda puríssima. Diretamente de Casca. Olha só, diretamente da grande Casca, nos maiores magazines, nos grandes shoppings de Casca. Exato. Silvas, eu vou me abster, porque depois de toda essa análise, assim, esportiva, eu sou uma colorada fajuta, assim, de 2ª divisão, então me reservo o direito de não opinar sobre, não estou acompanhando o Colorado, um pouco do Grêmio, porque tem um gremista em casa, mas pouca coisa também, então... Ô, Bruna, tu falando da 2ª divisão, não, o Colorado é de primeira divisão, qualificada. Falando em 2ª divisão, Silvio, o Grêmio hoje está goleando os aspirantes? O Ceará se tornando campeão nacional de aspirantes. Olha só. Quer dizer, isto é um alento para vocês. Por que o Mancini não pega esse time? Por que é um alento para vocês? Vocês têm futuro. Exatamente. Não é isso? Aliás, uma coisa que Wagner me chama... Mancini tem que pegar essa gurizada e botar contra o Palmeiras. Uma coisa que me chama a atenção, Silvio, do Grêmio, é a torcida do Grêmio. Que vai e apoia, está sofrendo, está levando, mas está comparecendo, está torcendo, faz festa. É verdade. Eu acho isso um exemplar, porque o Internacional costuma começar a perder a paciência quando as coisas não vão bem. Vamos adiante, falando do Banrisul, um dos nossos patrocinadores, o grande Banco do Sul, o banco de todos nós gaúchos, banco do nosso coração, aquele que estende a mão para todos nós quando precisamos, necessidades financeiras e quando queremos prosperar também, investir, crescer nos negócios, comprar a casa, né, o estabelecimento comercial, comprar uma nova residência, um apartamento, veículos, motos, etc. e tal. Aí o banco está sempre de portas abertas para todos nós, correntistas, pessoa física, pessoa jurídica. Veja as vantagens do crédito consignado na mensagem do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Ele é extraordinário, esse crédito consignado. Crédito consignado é lá no Banrisul. Vai lá, se liga, olha aí.
boa notícia para aposentados ou pensionistas do INSS ou servidores públicos. No Banrisul, o crédito consignado é bem diferenciado, com taxas reduzidas, prazos flexíveis e portabilidade com condições especiais. Aqui você tem uma baita margem de até 35% e contrata rápido pelo Banrisul Digital, Home Banking ou agência. O crédito é imediato e o débito em folha. Entendeu, né? Crédito consignado é do Banrisul. Nós vamos falar agora do Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul, que é referência nacional. E ele diz sempre aqui, né, especialmente para os jovens sedentos de oportunidades e para você, empresário, olha só, investir em um jovem talento é impulsionar o crescimento do seu negócio. Conheça o programa de aprendizagem e estágios do Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul, que, como eu digo, é referência nacional, sediado em Porto Alegre. Olha aí. E aí nós vamos falar de um dos maiores sindicatos da América Latina, se não maior, mais organizado, mais estruturado, que é o Simers, Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul, que é o Minuto Simers. Olha aqui, minha gente, os médicos estão com a gente, maravilha, olha só, nos momentos mais importantes das nossas vidas, desde a primeira batida dos nossos corações, ok? Por isso, o respeito ao ato médico e defesa da condição de trabalho e contrato desses profissionais é responsabilidade dos gestores e consideração de todos nós. Valorize os médicos, valorize a vida. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Verdade verdadeira. Cumprimentos lá. O nosso amigo Rovinski, eleito na última segunda-feira, né, presidente do Simers. Muito bem, vamos adiante, falando da SPC Previdência, que é a certeza de um futuro tranquilo. É uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Quem não tem plano de previdência complementar está sempre no risco. Faltou a vaga de trabalho, enfermidade no ambiente familiar, é problema complexo. Aí surge a importância da SPC Previdência, a certeza de um futuro tranquilo, uma empresa quase centenária, com sede em Porto Alegre, no Centro Histórico, Praça Otávio Horta 65, telefone 51-3228-1999 e o site aspecir.com.br. A SPC Previdência é a certeza de um futuro tranquilo. Muito bem. Percival Pugina, o que me diz aí das andanças da CPI? Eu quero virar essa parte da CPI da Covid. O que acontece? O senhor que é, eu diria assim, um ex-progressista, ou progressista, mas não filiado mais ao partido, PP, o candidato e tido por muitos como virtual governador do Estado em 2022, nas eleições de outubro, o nosso senador Heinz, teria dado uma pifada por lá. E tem muita gente boa da crônica política dizendo que ele queimou o filme. Como é que o Percival Pugina vê essa situação? Olha, eu acho que tem muita gente boa querendo queimar o filme dele, aproveitar um incidente para queimar o filme. A crônica política do Rio Grande do Sul está tão comprometida, né, que fica difícil se tomar ao pé da letra as suas opiniões. Nós hoje vivemos, não se dá mais notícia. Toda a informação ela vem recheada de opinião. Tendenciosa. Não, opinião sobre o fato, mas não é assim. O jornalismo não deve ser assim, tem que ter o espaço de informação e tem que ter o espaço de opinião. Agora, se quem faz a crônica política vai dando opinião de alto a baixo, ela está exatamente levando a informação, levando o leitor para onde quer. Ou, numa outra hipótese, afastando o leitor. Porque o leitor que não quer ser incomodado com opiniões, muitas vezes, sem muito sentido. Ou induzindo o leitor a uma avaliação avaliação equivocada. Então, isto, para mim, é mais grave que fake news. É verdade. Porque a fake news, tu podes buscar a informação atrás, tu vai ver se tem seriedade, se não tem. Agora, se tu está lendo um colunista, alguém... Agora, quando alguém que está ali credenciado para informar, né, começa a fazer a análise como lhe convém a análise, isso
digamos assim, quem sabe manejar um texto, não é, Paulo Lima? Quem sabe manejar um texto sabe levar o leitor para onde quer. E esse tipo de manobra é mais sutil, é ardilosa e muitas vezes não é honesta. Eu não estou dizendo isso muito maliciosa. em relação a esse caso. Né? Não estou dizendo isso em relação ao caso. Mas eu acho que fizeram um temporal, uma tempestade em cima de algo que não tem essa relevância. Tem que respeitar a opinião dos outros. É que se perder o respeito, toda opinião divergente será castigada. E é o que está acontecendo. E vai para as barras da justiça. Sem dúvida. Pelo direito de pensar. Paulo Olímpio Gomes de Souza. A respeito da CPI, eu diria que ela foi absolutamente política e tinha objetivos políticos desde que foi instalada. E o seu relatório foi a confirmação disso. Isso. Quer dizer, o relatório da CPI, onde indiciou 78 pessoas e 2 empresas, tinha um alvo, a começar pelo presidente Bolsonaro e pessoas vinculadas à grei bolsonarista, né? E as ideias do presidente. E o resultado do relatório confirmou. Vocês falavam do senador Heinz. O relator tinha a intenção de indiciá-lo, colega do Senado, suplente no início da comissão, depois titular. Quer dizer, não pode assumir uma posição contrária à Santíssima Trindade, impoluta de Renan e Aziz. Não? Pelo amor de Deus. Então, quer dizer, se opor a eles é indiciamento. Depois repensaram e tiraram o Heinz. Mas isso passou de raspão, isso não tem nenhum, se tinha algum objetivo de atingi-lo, não conseguiram. Bom, mas eu estava dizendo que foi política, e o que hoje, Pugina, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, diz que esse relatório, já recebeu, é inaceitável. Primeiro, pelo indiciamento de 6 parlamentares. 6 coincidentemente, todos em posições contrárias às conclusões da CPI. Ora, quer dizer, o deputado, a Constituição garante direito de opinião, palavra e voto. Não é? Então, quer dizer, se opõe numa comissão a coisa, indiciamento. Então, o Arthur, então já está criado, já no resultado e no encaminhamento, já está o imbróglio formado. O imbróglio formado. Qual é o destino de uma CPI com esses 80 indiciamentos? Seria primeiro a Câmara, depois vai ao Ministério Público, o Ministério Público vai fazer uma peneira, o Augusto Aras, o Procurador-Geral, vai receber aquilo. Já tem um pessoal do PSOL e outros partidos pressionando para que o Congresso estabeleça 15 dias para um prazo temporal para que o Aras se posicione. Mas, pelo amor de Deus, isto é, onde é que nós estamos, né? Então, isso aí, realmente o efeito político dessa CPI, que foi muito mais inquisição do que um processo de investigação, realmente, a meu juízo, vai terminar em pizza. Mas, nesse caso, a pizza será justiça, não? Porque tudo foi feito de uma forma atrabilhária, quase ditatorial. Aquele presidente fazia uma análise já das respostas das testemunhas. É uma coisa eu nunca vi. Realmente eles não respeitaram coisa alguma. Nenhum procedimento, nada, nenhum direito de quem ia depor, de quem fosse perguntar às testemunhas, quer dizer, enfim. Doutora, um atropelo
em qualquer processo de qualquer natureza, não lhe parece? Eu estava aqui ouvindo, né, enquanto vocês falavam, e no início da CPI eu até acompanhava porque eu achava importante que a gente estivesse por dentro do que se passava, enfim. Mas aí, num segundo momento, isso se tornou um palco, né, um palanque extremamente político, né, com um único objetivo, independente de apurar se houve crime ou não, o objetivo já estava traçado, e quanto maior o número de indiciamento, maior o número de pessoas que poderiam levantar a voz para aparecer. E aí, se tem deputados que antes, todo o Brasil, né, não tinha conhecimento, hoje, em função da CPI, tem voz. E aí, aproveitando o gancho do que o Percival também falou a respeito, né, da notícia que é trazida a nós, leitores, de forma totalmente tendenciosa, isso também acontece, né? E aí, para quem é leitor e para quem está fazendo uma análise para poder formar a sua opinião política, de duas uma, ou então eu leio alguém que eu já sei que é tendenciosamente daqui ou acolá, e aí, bom, eu leio dos dois lados para formar a minha opinião, ou eu fico tateando ali no escuro, porque é exatamente isso. Quando eu falo de uma fake news, automaticamente, ou ela me parece uma fake news, eu vou buscar ali qual é a origem dela, seja no Ministério da Saúde, seja onde for. Agora, quando eu vejo, né, um repórter, digamos assim, de nível nacional, trazendo uma opinião a respeito de um fato que deveria ser só um fato, é muito difícil apurar, né? Então, eu penso nas pessoas que não têm uma educação política em casa, ou enfim, de pessoas próximas, e que precisam, a partir disso tudo que está acontecendo, formar uma opinião. Como é que se faz isso, né? O que se lê, o que se busca? Então, nós estamos em tempos difíceis e sombrios. Quem tem discernimento pode fazer essa análise, né? Não é comum, mas essa CPI, particularmente, como corresponde a um desejo dos grandes grupos de comunicação do país, atacar o presidente da República, eu acho que aquilo que eu comecei a dizer lá em janeiro de 2020, né, ficou evidente. Hoje não há como alguém negar que está em curso esse processo. Os grandes grupos de comunicação não suportam, não toleram, não querem o presidente da República permaneça no cargo. Então, tudo que for contra ele é objeto de bota fermento, faz crescer a massa, agita e faz uma matéria a respeito disso. Porque, sinceramente, essa CPI deveria ter sido tratada com a mesma desconsideração com que tratou aqueles a quem recebia. O jornalismo sério não poderia deixar de reconhecer, de apontar e de criticar os abusos que ali foram cometidos, as demazias que continuam. Porque eles continuam querendo ainda extrair leite de publicidade e microfone, porque não falta, exatamente em função daquilo que eu falei, não faltam câmeras, luz, câmera, ação, vai falar o senador. Mas quem é que vai parar para ouvir esse senador Calheiros? Quem é que vai parar para ouvir o senador Osiris? Mas quem ecoa a palavra é ouvido, é a grande mídia. Mas qual era o objetivo, Silvio? O objetivo político? Criminalizar o presidente ou criar uma criminalidade comum? Então, a CPI tem duas finalidades. Houve indiciamento, pode ser crimes comuns, Procurador-Geral de Justiça. Mas agora já há, Pugina, um empenho e uma comissão de juristas analisando o enquadramento presidencial em crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade não é encaminhado ao Ministério Público, e sim ao presidente da Câmara para iniciar o processo de impeachment. É uma lei, veja bem, a 1079 de 1950, assinada por Eurico Gaspar Dutra. Continua a lei do impeachment, dos crimes de responsabilidade. Então tem esses aspectos orçamentários, a improbidade administrativa, que pode tipificar crime de responsabilidade. Então o objetivo político vai ser bifurcar Ministério Público, criminalidade comum, crime de responsabilidade, a Câmara para iniciar o processo de impeachment, e vai ser a notícia cada vez se aproxima mais do pleito, mais insistência nós vamos ter com isso aí. E passamos, digamos assim, 6 meses, não sei quantos meses durou essa CPI, mas ficamos meses a fio assistindo aquelas sessões durante as quais
todo o tempo, o presidente da República era, na voz da mesa diretora dos trabalhos, não é? Um genocida e algum crime de corrupção ele tinha cometido. E não há nenhuma coisa, nem outra na denúncia. Embora tenham intenção de encaminhar aos tribunais criminais internacionais, porque a legislação brasileira carece ainda de regulamentação do crime de genocídio, que é de uma legislação de 56 do Juscelino. Né? 56 foi. Então, o Renan se empenhou e, no andamento da CPI, encaminhou um projeto para regulamentação para enquadrá-lo por genocídio. Quer dizer, criminalidade comum seriam os crimes contra a saúde pública. Quer dizer, então, é forçar demais a barra, Silvos. Tá certo. Muito bem. Desliga a chave, então. Armazém do Queijo Empório Gourmet, olha aqui, minha gente. Nova sede a partir do dia 4, exatamente ali na Perimetral, Tarso Dutra 170, uma sede fantástica, né? E vai encantar toda a clientela do Armazém do Queijo Empório Gourmet. Padaria, queijaria e mercearia gourmet em Porto Alegre. Uma ótima oportunidade para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha na capital. Hoje está ali na Murilo Furtado, que está se despedindo dali. Sábado é o último dia de atividades ali, em Petrópolis, no número 254, tá bom? Ele sempre será aberto, inclusive na nova sede, de segundas aos sábados, às 9h30 às 19h30, domingos e feriados, sempre fechado. O site é armazendoqueijo.com.br e as redes sociais é o Facebook e o Instagram. A matriz do Armazém do Queijo é lá em Bento Gonçalves, na rua Júlio de Cacilhos, 563. No Armazém do Queijo você encontra, né, as maravilhas, como salmão, camarão, pato, marreco, espumantes, champanhes, cestas para presentes, pratos prontos, queijos importados nacionais, frios importados nacionais, especiarias, conservas espetaculares, bolinhas de bacalhau sensacionais, camarão gigante, olha, tem camarão pistola, cada camarão lá, minha gente, incríveis, tá bom? Então te liga, uma teleentrega também de primeira grandeza, né? Um motoqueiro civilizado lá, a equipe de motoqueiros, não chegam com o produto todo danificado no destino. Assim funciona o Armazém do Queijo. Venha conhecer nossas especialidades, tá bom? Então, o Armazém do Queijo, comandado pelo empresário João Tumeleiro, em nova sede, a partir do dia 4, próxima quinta-feira, portanto, ali na Perimetral, Tarso Dutra, número 170, à direita de quem vem da Ipiranga para Petrópolis, tá? Bem no final, ali de frente à Cirela, acima da IESA, um pouquinho, está ali com amplos 60 vagas para estacionar, tá, minha gente? Só 60 vagas para estacionamento no novo Armazém do Queijo. 60 vagas de estacionamento. É um negócio fantástico, a dimensão do novo Armazém do Queijo, tá bom? Muito bem, então tá aí, te liga. O prato da semana, eu vou dizer para vocês qual é que é, tá? Você pode fazer as reservas pelo 98-020-7107 ou pelo 51-3392-0085. Prato de sexta-feira, dia 29 agora, será filé de frango crocante ao molho gorgonzola. Está aí na sua tela, no seu monitor. Serão 2 filés de peito de frango acompanhados com a farinha panko, com a cobertura do nosso tradicional molho gorgonzola. Valor desse prato delicioso, saboroso, R$ 52,00 a bandeja com 2 filés. Reservas, então, pelo WhatsApp, é o 98-020-7107 ou pelo fixo 51-3392-0085. Retirada do prato na sexta-feira, a partir das 14 horas, o mesmo valendo para aqueles que vão buscar pela teleentrega, né? Vão buscar na loja, por exemplo, tá? Número limitado de pratos, então antecipe a sua encomenda. Armazém do Queijo, sabor e qualidade em sua mesa. É assim que funciona o Armazém do Queijo Empório Gourmet. E a Auxiliadora Predial está aí dizendo que simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Os telefones aqui em Porto Alegre são 51-32-16-600. Lá em São Paulo, sede da Auxiliadora Predial, é o 11-23-48-4000 e o site é auxiliadorapredial.com.br. 90 anos comemora a Auxiliadora Predial nesse semestre e ela é top of mind sempre consecutivamente. Pensou em segmento imobiliário, todos pensam em Auxiliadora Predial, conforme estabelece o Top of Mind da revista Amanhã, comandada pelo jornalista Jorge Polidoro, tá? E a Corsã, né, minha gente, está aí se
mostrando a que veio e mostrando um novo tempo da Corsan, especialmente a partir de fevereiro de 2022, quando se espera aí a privatização da Corsan. Olha aqui, ó. A Corsan está em processo de evolução para acompanhar as transformações do setor, buscando novas alternativas para cumprir os compromissos assumidos com os gaúchos. Tudo para garantir o tratamento e abastecimento de água, a coleta e o tratamento de esgoto, indo além em soluções ambientais que protegem o meio ambiente e o futuro das próximas gerações. Corsan, evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Olha a mensagem da Corsan. Sabia que o saneamento básico é muito importante para a saúde, para a educação, para a renda, para o meio ambiente, para uma vida melhor. A gente sabe. Por isso, destacamos a importância da universalização do saneamento e a entrada de recursos privados para acelerar um serviço que é para todos. Corsan, evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Tá, já desligou a chave, tá bom. Então tá. Percival Pugima, tema? Olha, eu tenho acompanhado a trajetória como presidente do Senado, do senador Rodrigo Pacheco. Outro dia eu gravei um vídeo, primeiro escrevi um artigo, depois gravei um vídeo a respeito dele, e esse vídeo teve uma grande repercussão, principalmente no Facebook, está com 130 mil visualizações, 48 horas, e 2 mil comentários. O que tem de gente de Minas Gerais expressando seu descontentamento, seu arrependimento por ter votado nele. E eu sei que isso tem uma dimensão bem ampla, porque ele teve que retirar as redes sociais dele do ar, tal a quantidade de manifestações negativas contra ele. E eu verifiquei isso, e era verdade, isso há um mês atrás, mais ou menos. A coisa muito feia. Por que isso? Pela tremenda omissão desse cavalheiro, que seguiu os passos do seu antecessor. O senador Davi Alcolumbre fez a mesma coisa. Mas o senador Davi Alcolumbre é um senador de 130 mil votos. Sabiam disso? Ele é senador com 130 mil votos. Graduado em 2º grau, sentado hoje na cadeira presidente da Comissão de Constituição, da nobre cadeira da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Tem lá alguém que se graduou apenas no 2º grau, começou um curso de economia e não terminou, fazendo o que faz. E o senador Rodrigo Pacheco segue na mesma linha. Ou seja, não põe em votação aquilo que eu tenho certeza que todos nós aqui queremos. Possibilidade de prisão após condenação em 2ª instância. Eu quero, tu queres, ele quer, nós queremos, vós quereis, eles querem. O Brasil quer, mas ele não põe. Não põe porque não quer. Não quer porque não se põe essa matéria em votação, porque não convém a todos aqueles que estão lá com o rabo preso, mas seria uma medida importantíssima para reduzir o nível da impunidade e da criminalidade por via de consequência no nosso país. E é o normal no mundo inteiro, essa loucura nossa de poder prender formalmente, em definitivo, cumprir a sentença penal, depois do trâmite em julgado da sentença penal condenatória, mas isso é um episódio eventual na vida de todo grande bandido ou de toda a pessoa endinheirada que pode ter bons advogados. Ele empurra as coisas o quanto for necessário. Não põe em votação. Não põe porque não quer. O Brasil inteiro quer, mas ele se omite e não põe. Não põe em votação o fim do foro privilegiado, que teria um efeito mágico de mandar lá para a primeira instância esses processos onde as coisas andam muito mais rapidamente. O cara vai se incomodar bem cedo. Mas senão fica lá fazendo esse jogo de cena entre o Senado Federal e o Supremo Tribunal Federal. Um não julga o outro, faça o que fizer, cometa a barbaridade que cometer. Elaborem jurisprudências, muitas vezes, totalmente imprudentes. Mas o senador Rodrigo Pacheco, com mais 10, é um dos que aspira a ser presidente, candidato à presidência pela linha de centro, isto é, o pleito do ano que vem está polarizado. Lula, Bolsonaro.
estão querendo construir, ou se está querendo construir, uma opção de centro. Já tem 11 aspirantes. Vai pulverizar o centro. Isso vai inviabilizar o centro, me parece. O nosso governador, convenção já marcada para novembro. No PSDB, o Dória e ele e o amazonense estão disputando. PSDB é esse senador, PSD, né? PSD, o partido do Gilberto Kassab. Do Kassab. E aquele partido que não é de centro, não é de direita e não é de esquerda. É isso aí. Então ele já é o aspirante pelo PSD. E assim tem mais 11. Mas esse negócio de não encaminhar, Pugina, esse negócio de não encaminhar, o Alcolumbre sentou na cadeira da presidência e agora se habituou a não encaminhar. Então ele sentou em cima do encaminhamento do ministro do Supremo, né, para o encaminhamento para submetê-lo ao crivo do Senado. Do André Mendonça. Né? Então ele, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, simplesmente diz assim, não, quem sabe se especula que parece que depois do feriado do dia 2 de novembro ele vai. Mas não, quem sabe ele depois deixa para o feriado do dia 15 de novembro e assim vai. Então isso é um assinte, por quê? Porque o mecanismo do Supremo depende, tem 11 ministros do Supremo, mas está atuando com 10. Tem uma turma que está desfalcada. E os processos que estão lá? O senhor Alcolumbre, o senador, responde por isso? Não. Tem uma forma de compeli-lo? Não. Simplesmente não dá satisfação, não dá a mínima para as opiniões a respeito disso. Ou ele faz parte de alguma orquestração, né, uma tolerância combinada, ou, enfim, é uma coisa absolutamente reprovável e censurável, a meu juízo. Perfeito. Vamos adiante. Eu quero acrescentar alguma coisa. Sim. Esse sujeito é tão despreparado, pode ser um grande espertalhão, né? Mas para o demais, para a atividade parlamentar, ele é um despreparado, porque ele confunde o direito de fixar a data com o direito de não fixar a data. É por isso, Né? Ele acha que ele tem o direito de não fixar, não. Ou de escolher a data. O senhor não tem o direito. O senhor é o cara da agenda. O senhor vai dizer, olha, tal dia, tal hora. O senhor não pode dizer, não. Essa data eu não marco. Mas que é isso? E ninguém reage formalmente contra isso, seja dentro do Senado, seja numa reação da própria sociedade, ou enfim, alguém que vai lá e diga, olha aqui, ó, faz aquele cara marcar essa data. Ele não pode fazer isso. É lamentável. E a propósito de sentar em cima dos processos, outro dia eu estava olhando a deusa Temis, na frente do Supremo Tribunal Federal, porque ela é uma estranha, né? Sim, é o símbolo é o símbolo da justiça, mas ela é muito esquisita em relação a todos os demais símbolos conhecidos, né? Porque ela está sentada, a nossa deusa Temis está sentada. E eu estava olhando para aquele pilarzinho lá onde ela está sentada, mas o que será que isso aí representa? Ela está sentada em cima do quê? Depois, pá, são os processos dos senadores. Ela está sentada. Tu encontraste o estofamento da cadeira do hotel. É verdade. Muito bem, vamos adiante, falando do Grupo Sponchiado. Vamos falar do Chevrolet Sponchiado Jardine. Olha só, a Chevrolet Sponchiado Jardine é conhecida como a revenda que não perde negócio. E isso é verdadeiro, sabe? São 8 lojas no estado, 2 em Porto Alegre, Cachoeira do Sul, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Ijuí, Passo Fundo e Erechim. A Chevrolet Sponchiado Jardine valoriza o seu usado na troca e sempre tem as melhores condições para você comprar o seu carro zero. É um negócio fantástico. E também o seu seminovo. Então, vá até a Chevrolet Sponchiado Jardine, conhecida, né, por todos nós como a revenda que não perde negócio, e lá você vai sair com um negócio fantástico. Faça um giro aí, você vai ver que chegou na Chevrolet Sponchiado Jardine, você efetua o negócio, sai de carro seminovo ou com seu zero. Felicidade total, um baita negócio. Assim funciona a Chevrolet Sponchiado Jardine, que não perde negócio. A revenda que não perde negócio, tá bom?
E vamos adiante, então, falando do Barranco, 51 anos no coração dos gaúchos, a primeira churrascaria com carne Angus certificada do Brasil, melhor chopp, melhor churrasco, ponto de encontro da capital gaúcha, comandado pelo empresário Elson Furini, essa figura ímpar, né? O grande Furini, grande gremista também. Ambientes climatizados e ao ar livre, complexo Barranco-Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Lá no Barranco, sempre estourando lá a teleentrega, o 51-3331-6172, no Barranquinho, 51-3028-2310. Ali na Protásio Alves, 1578, Barranco-Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Melhor chopp, melhor churrasco, pontos de encontro da capital gaúcha. Assadores, cozinheiros, garçons, manobristas, todos ali somente com um propósito, de que você passe momentos inesquecíveis no Barranco-Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. É um negócio fantástico, né? Ali no Barranquinho é com o Léo Piscine, né, que comanda o Barranquinho. E por aí vamos, né? Só coisa boa, as delícias da carne Angus no Barranco-Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Ali no Barranquinho também calzones, pizzas, etc e tal, né? Parrigeiro, só coisa boa. Olha esse assado de tiras, maravilhoso, ali no Barranquinho, Barranco, subindo ou descendo a Protásio. Vamos adiante, falando de sucos Petri, a bebida de todas as estações, seja natural, beba sucos Petri, uva laranja sem adição de água, açúcar e sem conservantes. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede sucos Petri. Uva laranja, 100% natural. É a bebida de todas as estações, há 29 anos, frequentando aqui a nossa bancada, todos nós aqui, os comentaristas fixos, né, degustando sucos Petri, bem como os nossos convidados. Sucos Petri, sua sede pede saúde, pede melhor, pede sucos Petri, a bebida de todas as estações. É maravilha. Vamos adiante, vamos falar aqui agora com o nosso comentarista aqui de bancada, e grande advogado criminalista, professor Paulo Olímpio Gomes de Souza, que também acaba agora de escrever um livro maravilhoso, Minha Vida Profissional, que terá uma sessão de autógrafos na Feira do Livro. Paulo Olímpio Gomes de Souza, então, na próxima semana acontece na Feira do Livro o lançamento do livro Minha Vida Profissional, com sessão de autógrafos. Então é dia 3, quarta-feira, dia 3 de novembro, quarta-feira, às 19 horas, no pavilhão de autógrafos da Praça da Alfândega. Onde adquirir? Na barraca 27 ou acesse www.editoraag.com.br. Valor do livro, R$ 46,00. O valor arrecadado será integralmente doado a entidades beneficentes. Então, todo o valor das vendas, né, dos exemplares dos vidros Minha Vida Profissional, de autoria de Paulo Olímpio Gomes de Souza, advogado criminalista, será integralmente doado para as entidades beneficentes. Bonito gesto do nosso querido Paulo Olímpio Gomes de Souza. Parabéns, professor. Muito obrigado, Silvas. Obrigado pela nota e a notícia que a atividade está dando em primeiríssima mão. E em primeira mão, eu quero que tu me dê uns minutos para explicar. Sim. O escriba da bancada está aqui. Eu sou um eventual escriba, né? A não ser para peças jurídicas em processo, tudo bem. E eu caio nessa. Tu é um profissional da escriba, da literatura, enfim. Mas eu, episódico, devo contar um pouquinho da história, por que surgiu esse trabalho. Eu estava completando 80 anos e familiares, e os netos. Vovô, nós ouvimos falar que tu foi promotor, procurador, advogado, tu é professor. Afinal, o que tu faz? É uma história. O vovô, meus queridos netos, trabalhou 30 anos como promotor e procurador de justiça. O vovô foi professor 30 anos na universidade. E o vovô é advogado há mais de 30 anos. O vovô, então, trabalha há 90 anos. Que maravilha! É isso aí. E eles perplexos, né, diante da incongruência, se eu estava fazendo 80, não. Professor foi acumulado com a advocacia e Ministério Público. Mas disse qualquer sorte, Silvas, Pugina, né, a minha ilustre colega da Casca, Bruna Razeira. Bruna Razeira, são 60 anos de trabalho. Labor improbus omnia vinci.
O trabalho permanente vence tudo. Acaba vencendo. E haja saúde para isso, né? Sem dúvida. E eu, graças a Deus, desfrutei. Então, aqui tem um resumo, é fotobiografia, Pugina. A minha mulher sempre foi um arquivista exemplar. Tem guardado fotos, arquivos de todas essas passagens, né? Desde que casamos, e já temos 60 anos de convívio, né? Namoro e casamento, 53 e algum tempo de sofá, né? Na época de sofá. Mas, então ela guardou arquivos e aí eu, coligindo com o meu filho Paulo Vinícius, me deu uma mão e nós organizamos esse livro, contando a história da minha vida pública e privada. Pública, eu começo, Pugina, no governo Meneghetti, o segundo governo Meneghetti, eu fui oficial e chefe de gabinete da Secretaria da Saúde. Depois fiz concurso para o Ministério Público, fui promotor em São Francisco de Assis, Candelária, São Borja, Alegrete, fiz a carreira do interior. Depois, chegando em Porto Alegre, 2 vezes presidente da Associação do Ministério Público, de 78 a 82. Depois tive um interregno na SUSEP, a convite do secretário Mendes Ribeiro, no governo Jair Soares, mais 3 anos de atividade junto ao sistema penitenciário, do qual eu era crítico como professor e promotor. Fui lá dar uma mão e acho que me saí bem na época. Depois, procurador-geral no governo Jair e procurador-geral no governo Simon. Em 76, fui presidente da Confederação Nacional, 76, 77, substituindo Antônio Fleury Filho, que foi para ser secretário de Segurança no governo em São Paulo e depois acabou sendo governador de São Paulo. Mas substituí na CONAMP no período, Pugina, pré-constituinte. E encaminhei, na época, isso eu faço questão de registrar, a aspiração do Ministério Público, de todas as associações nacionais, ao presidente da Comissão Parlamentar Inquérito, da Comissão Constituinte, que era Ulisses Guimarães, Assembleia Nacional Constituinte. Caminhei o desenho constitucional, que era o nosso sonho. E praticamente resultou aprovado e fortalecendo e criando a independência do Ministério Público na época. Isso, para mim, foi uma coisa muito boa. Depois, me aposentei. Fui tudo no Ministério Público, estando em lista até para ser desembargador. Não, minha carreira era Ministério Público, agora eu vou advogar. E advogo desde 92. Já vou chegar a 30 anos. 30 anos de advocacia. Entre mentes, como Ministério Público e advogado, fui professor desde sempre e me aposentei em 2006. Mais de 30 anos no magistério jurídico, na Unicinos, 26 anos na PUC, e isso tudo me trouxe a vontade de deixar registrado aos meus netos, filhos, familiares, amigos e contemporâneos essas passagens. A leitura é ilustrada e rápida, enfim. Muito bem. Eu ofereço aos amigos essa obra. Parabéns. Tá, Muito obrigado. Estarei lá. Muito bem. Muito bem. Mas aqui não posso deixar de registrar, e por isso que eu trouxe. Vamos ver se o nosso cameraman pega essa imagem aqui. Essa aqui. Que legal. Aqui. Olha lá. Rapaz, que espetáculo, que baita homenagem. Muito obrigado. Não, então eu deixei para o final, Silvio, porque depois de todas essas atividades, depois de concomitante com essas atividades, eu fui sempre um comunicador, desde 94, um comunicador convidado. Sem dúvida nenhuma. Primeiro de grande com qualidade. o Flávio Alcaraz Gomes, depois com Paulo Pinto, né, lá na Rede Pampa, continua eventualmente lá, e a honra de ser convidado pelo Silvas neste programa
que já vai fazendo 29 anos em janeiro, Bugino. E eu aqui estou ladeado e muito bem do nosso coordenador-chefe, o Jurandir Soares, o meu ex-aluno... o Gobinaski. O Valmir, o Gobinaski. José Vilmar Gobinaski. E o nosso colega... Também aqui, o Bajares Forja. O Bajares Olha Forja. Só, aqui bola tá o Bajares também. Ah, meu amigo, hein? Que beleza. Então, esse eu estou passando, está autografado em primeiríssima mão. Muito obrigado, então, fico sensibilizado. É que às 7 horas do dia 3 tu vai estar aqui no programa. Ah, exatamente. Muito obrigado por essa delicadeza. Eu fico feliz demais de receber das mãos do Paulo Olímpio Gomes de Souza, essa figura querida, ímpar, grande chefe de família, grande amigo e grande profissional em todos os campos, todas as suas atividades que ele desempenhou com êxito, com sucesso absoluto. Isso aí, maravilha. Essa foto é no caso Daut. Tem matéria aí do caso Daut. O processo de maior repercussão na história do judiciário do Rio Grandense. Sem dúvida nenhuma. De maior repercussão. Tem um tópico aí sobre o caso Daut. Que maravilha. Então, muito obrigado por essa gentileza, mas está bom demais isso aqui, lindo demais, muito bem. Imagem. Olha aqui, Simval Guazelli aqui. Não, eu fico orgulhoso, Silva e Fugina. Matérias em jornais, uma barbaridade. E fico orgulhoso aqui de ter passado. De Oliveira Soares aqui, ó, tomando posse. Vamos ver aqui, meu doutor. O Jair, olha aqui. O Jair, exatamente, eu estou com a... Eu mereci a amizade e a confiança de 5 governadores. Hildo Meneghetti, Jair Soares, Pedro Simão, Simval Guazelli, né? E Amaral de Souza. E sou amigo hoje do Rigoto e da ilustre ex-governadora Ieda Cruz. Então, basicamente, não exerci função nos governos de ambos. É emotivo também, porque a edição tem aqui, por exemplo, aqui nessa aqui, os pais do Paulo Olímpio, olha só que maravilha. Tudo muito bem pensado, bom demais. Olha, meus parabéns, Paulo Olímpio. Vale a pena a leitura, vale a pena, porque realmente é uma obra maravilhosa. Isso é Lavras do Sul. Lavras do Sul, olha só. Vamos abrir aleatoriamente aqui mais uma página. Tu és natural de Porto Alegre? Como? Eu sou natural de Lavras. Lavras. Que beleza aqui em Paulo Olímpio. Puxa vida. Em defesa da comunidade, olha só. Não foi político e não foi eleito aí num cargo público? Não. Esse cavalo passou encilhado, mas nunca quis montar, sabe? Eu queria as minhas carreiras aí. Tá certo. Muito bem. Parabéns. Parabéns aí, Paulo Olímpio, por essa... produção maravilhosa. Minha vida profissional. Bom demais. Depois vamos mostrar aqui tanto para a Bruna dar uma olhadinha, como muito bom documentar, né? Porque a gente precisa saber nessas trajetórias. Também. Né? Vamos adiante, falando do Grupo Zafre. Campanha institucional, chegando na hora. Dezembro está aí. A vida acontece quando a gente se encontra. É verdade isso aí. Mas faça a sua parte com absoluta responsabilidade para que em dezembro, Natal, Ano Novo, férias, na praia, na serra, em qualquer ambiente, a gente possa estar aí fazendo isso exatamente, dizendo que a vida acontece quando a gente se encontra. A gente não se encontra há tanto tempo, estamos ansiosos para que aconteça isso, né? Que a vida aconteça quando a gente se encontrar. Bom demais. Vamos adiante, falando do Grupo Zafre. A vida acontece quando a gente se encontra, então te liga aí com a mensagem do Grupo Zafre, 86 anos. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. Bem, vamos adiante então, dizendo que nós vamos falar aqui da City Car Esponqueado. Isso aqui descomplicou completamente alugar um carro, tá bom? Locar um carro nunca foi tão fácil. Conheça a City Car, a maior locadora de veículos gaúcha,
contando, sabe com o quê? Com frota própria de mais de 4.500 automóveis, 4.500 veículos. Hoje, ter um carro próprio, olha só, olha que informação importante. Hoje, ter um carro próprio na sua empresa já não é mais um bom negócio. A Citicar tem centenas de clientes corporativos no Brasil inteiro que chegam a poupar 30% ao mês com locação de frota. Para o dia a dia, a Citicar tem vários pontos para você locar seu carro, seja para um dia, uma semana ou até mesmo para trabalhar. Conheça a Citicar, a locadora que descomplicou a locação de veículos. Então, locar um carro nunca foi tão fácil na Citicar Esponqueado, a locadora que descomplicou a locação de veículos. E olha aqui, ó, imobilizar capital em veículos não é mais negócio, está aqui, ó, 30%. A Citicar tem esses dados aí de frota, com frota própria. Não vale a pena. Locar é o melhor negócio. Não tem o investimento, né? Não tem. Então, tudo de bom com carro locado para ir para a sua empresa ou para você mesmo, tá bom? Então tá. CCG Saúde também está aí. Saúde de verdade é ter com quem contar. Por isso, o CCG Saúde oferece um plano hospitalar ideal para cuidar da sua saúde por completo. É o Pop Humaniza, o mais acessível do mercado, que dá acesso a mais de 20 clínicas próprias do CCG na Grande Porto Alegre e também no Vale dos Sinos para consultas e exames. Com ele, você também conta com um atendimento no novo e moderno Hospital Humaniza, na Ramiro Barcelos 621. Cuide da sua saúde investindo no modelo de saúde justo e resolutivo. Saiba mais e contrate o plano Pop Humaniza no site ccgsaude.com.br. Então, vamos lá, vamos ver aí o que nós temos aí de novidades aqui, 8578, tá? Tá bom. Olha aqui, minha gente, ontem eu recebi um convite de amigos de longa data aí, exatamente o Ailton Risse, que juntamente lá com o Gesiel Weber, estão comandando lá a Risse Galetos. Risse Galetos, maravilha, estava lá eu ontem com amigos lá, inclusive o Bajares Forge estava comigo lá, com a esposa, eu também com a esposa. Então, ali na Gaspar Martins, 476. Então, Risse Veículos, Risse Galetos, né? O telefone lá, ó, tá aí, a dupla aí, tá aí, ó. Tá aí o Ailton Risse, tá aí, juntamente, pelo contrário, à esquerda é o Gesiel Weber, direita, Ailton Risse. Aí, ontem teve um jantar lá, né, na galeteria, mais de 40 pessoas, um negócio fantástico. Agora, à esquerda está o Ailton Risse e o Gesiel Weber, à direita, de preto está o Gesiel. São comandando lá a Risse Galetos, então, com telefone para reservas, olha aqui, ó, 3276-9828, tem iFood também, tá? Na rua Gaspar Martins, 476, bem perto aqui da emissora, tá? O telefone também pode ser o 98-107-3901, que é o WhatsApp, e também tem o 32, então, 51-3276-9828, para entrar em contato com a Risse Galetos. Bom demais, delicioso demais os galetos, né? Saladas, tudo lá, sobremesas, tudo de primeira grandeza, uma maravilha, muito bem preparado, né? Gostoso demais. Cumprimentos aí, então, ao Ailton, né? Ao Ailton Risse e também ao Gesiel Weber. Tratamento personalizado, são os diplomatas, gentis demais, um ambiente muito gostoso. E, como eu digo, ontem tinha um grupo lá, estamos vendo ali o grupo, tinha mais de 40 pessoas ontem saboreando lá os galetos da Risse Galetos. Bom demais, é novo o Galetos, né? Faz pouco tempo que está em atividade, ali na Gaspar Martins, 476, fica entre a Farrapos e a Cristóvão Colombo, entre a Farrapos e a Cristóvão Colombo, tá? À esquerda. Então, te liga ali na Gaspar Martins, 476. Um abraço para vocês, muito obrigado, bom demais, sucesso cada vez maior para vocês, Ailton Risse e Gesiel Weber e todo o time da Risse Galetos. Bom demais. Vamos adiante. Tá. Bruna Razeira, advogada especialista em direito de família. Satisfação lá da Grande Casca. Grande Casca. Sabe que agora tem um baita de um shopping lá, né? Sim. Pô. É na divisa entre Casca e Vila Maria. Aqui, ó. Nós já falamos aqui, Bruna Razeira, sobre o direito dos pais idosos de pleitearem, pais idosos com muita idade, de pleitearem pensão alimentícia aos filhos. Quer dizer, pais idosos estão com alguma dificuldade, os filhos estão certamente bem melhores que eles, que os pais idosos, então de pleitearem pensão alimentícia aos seus filhos.
Mas como fica o caso de um idoso, por exemplo, que não possui mais discernimento para expressar sua vontade? Como os filhos ou quem cuida desses idosos deve proceder? Bom, Silvas, primeiro eu preciso te pedir licença para fazer 2 comentários aqui. O primeiro é da tua gravata, né? Porque tu sempre fala da minha roupa, então eu preciso devolver. Tu estás chiquíssimo, elegantíssimo. Obrigado. Tá bom, obrigado. Deixa o registro aqui. Tá. E o segundo, vocês sabem que com o passar do tempo a gente vai encontrando uns parentes perdidos pela vida, né? E aí eu faço uma divisão. Se é gente boa, eu registro, digo que é parente, faço a nominata, senão eu passo batido. E eu preciso aqui deixar registrado 2 ouvintes, 2 assíduos telespectadores aqui do programa, o Ivan e a Tânia. Né? Opa, que maravilha. A Vânia, eu tô sempre com Tânia e Vânia nela. Vânia, Ivan e Vânia. Meu abraço, né? Queridos de São Leopoldo que assistem o nosso programa. Maravilha, muito obrigado pela sintonia aí, tá, minha dupla? Então, deixa aqui o meu abraço, o meu registro de carinho. Eu tive o prazer de conhecê-los virtualmente essa semana, mas um casal muito querido. E aí, Silvas, voltando à tua pergunta aqui, chega final de ano, as pessoas começam a ficar um pouco agitadas, né? Se organizando. Quem tem filhos pequenos quer organizar, e nós falamos semana passada a respeito das viagens, né? Pais idosos que estão em situação, né, de vulnerabilidade, digamos assim, começam a se organizar a fim de ano. Como é que vamos fazer a partir de agora com, né, o pai que está internado numa clínica? Então, vamos pedir pensão alimentícia para os outros irmãos. E também, que aí é a pergunta do programa hoje, como é que eu procedo? Vou usar aqui um exemplo que eu acho que sempre fica muito mais didático. Se eu tenho 4 irmãos, eu sou a única responsável por cuidar, né, lá do meu pai, e ele está numa idade avançada, e aí aqui nós precisamos fazer um recorte, né? A idade avançada, ela não impossibilita que a gente reja os nossos atos, assim, da vida civil, mas se em caso de senilidade, né, que aí essa idade avançada começa a trazer alguns sintomas de, bom, eu já não reconheço mais os meus filhos, e isso pode se diferenciar e se diferencia, por exemplo, de um Alzheimer, mas são traços da vida. Então vamos pensar que eu já tenho lá meus 98 anos, né, o meu pai tem, e ele já não tem mais condições de discernir, de saber os dias da semana, de administrar a sua conta bancária, de fazer transação bancária, de receber a sua pensão. E eu, enquanto filha, tenho, né, estou aí administrando o cartão dele, faço as compras do mês, mas os meus outros irmãos não concordam com essa administração. Como é que fica numa situação dessas? E o meu pai lá, quando tinha, né, poder de discernimento, não me deixou uma procuração com poderes amplos para que eu pudesse administrar a vida dele. Aí que entra uma figura que a gente chama de curatela. O que é a curatela? A curatela é um instituto que vem para organizar a vida de pessoas maiores de idade, mas que por alguma doença, por senilidade, ou então aqueles ébrios, né, que a gente diz, alcoólatras, alcoolistas, né, que se deve chamar, ou dependentes de tóxicos, que, enfim, por questões pontuais ou permanentes, não tem mais condições de organizar a sua própria vida. E aí, a gente faz um pedido de interdição, para que o juiz, após feita uma audiência, se possível presencial com essa pessoa, e se não possível, o juiz se desloca até a casa, até a clínica em que esse idoso estiver internado, para entender e para conversar com ele, para ver se efetivamente essa pessoa consegue se orientar, consegue administrar os seus atos ali da vida civil. Quais são eles, né? Então, a gente separa assim, olha, se é orientado, se consegue saber que dia é hoje, se tem condições de administrar as contas, né? Porque, basicamente, nessa idade, começa a não ter mais a condição de ir até o banco, não tem mais a condição de administrar os próprios medicamentos, e aí precisa, né, que um cuidador, e que daí esse curador, muitas vezes os filhos, mas a lei traz um rol exemplificativo que pode ser o cônjuge, né? Pode ser os filhos, pode ser os pais, se num caso, né? Mas vamos pensar num acidente grave em que uma pessoa fique em estado vegetativo. Então, nós também temos uma situação de curadoria. Então, a gente ajuiza uma ação de interdição, juntando laudo médico que comprove os gastos que essa pessoa tem, aí nesse caso do nosso exemplo, esse idoso tem,
Se existem cuidadoras, se está internado numa casa geriátrica, traz para o processo todo esse arcabouço de provas dizendo, olha, realmente, né, ele não tem mais condições, e aí o juiz marca uma audiência, né, uma escuta desse idoso, que pode ser feita, como eu já disse, de forma presencial, ali no judiciário, ou o juiz vai até a casa, até a clínica, para que se tenha, então, essa noção se é permanente, ou seja, se essa pessoa não tem mais condições de administrar e gerir os seus atos, né, ou então se é uma situação transitória, olha, por uma doença X, pelo período X, em função dos diagnósticos médicos, essa pessoa não vai precisar de um auxílio. E aí, esse filho, nesse meu exemplo, pode ajuizar essa ação, que é independente dessa ação de alimentos, que também pode ser pleiteada, mas necessariamente por um rito processual precisa ser feito em uma outra ação. Então é possível que a gente organize a vida desse idoso com essa interdição, com essa sentença de interdição. Nesse meu exemplo, eu, filha, vou ter poderes para administrar o patrimônio. Claro que os outros herdeiros podem ajuizar uma ação de prestação de contas, né? Existem algumas limitações aí desse meu poder de administração. E depois, se for o caso, e eu conseguir comprovar que só com o benefício, digamos assim, com a aposentadoria, esse idoso não consegue fazer frente às suas despesas mensais, eu posso ajuizar um pedido de pensão alimentícia para os outros filhos. Então, são questões que a gente precisa saber, ter conhecimento para poder organizar a vida, né, dos nossos entes queridos. Perfeito. Percival Pugino. Puxa, eu acho que é uma situação tão triste, né? Ter que ajuizar uma ação para os filhos ajudarem a manter o pai. Eles não podem ajudar espontaneamente? Meu Deus do céu. Acontece muito. Acontece. Que coisa feia. E é muito triste lidar com isso, né? Quando um dos filhos chega até ti e te coloca o problema e diz, ó, tem um dos filhos necessariamente que vai complicar. E aí tu administrar todo esse... É uma situação bem delicada. Mas acontece, infelizmente acontece. E aí cabe ao advogado minimizar, né, e acontece com mais frequência, né, Bruna? Porque as pessoas estão vivendo mais. Também. Isso aí, as pessoas estão envelhecendo mais. Então, essas situações são mais frequentes. Exatamente. Sem dúvida nenhuma. Tá, Pugina? Tá, não, eu queria retornar a um tema do qual nós falamos antes, que hoje eu tirei a lista dos 11 candidatos à presidência da República. Nós estamos com 11 candidatos. Então tem o presidente Bolsonaro, que concorre, tem o Luiz Inácio Lula da Silva, depois começam os querendões. Ciro Gomes, do PDT, Luiz Henrique Mandetta, o ex-ministro da Saúde, que é do DEM, e parece que é um candidato tão decidido pelo DEM que o próprio Rodrigo Pacheco desfiliou-se do DEM e filiou-se no PSD, porque ele era do DEM, com a intenção de disputar a presidência, porque pelo DEM, pelo jeito, ele não iria conseguir a vaga. Depois tem 3 candidatos querendo a vaga do PSDB. João Dória, o Eduardo Leite e o Arthur Virgílio, que é ex-senador e ex-prefeito de Manaus. Que esse aí, na corrida do PSDB, parece que ele corre por fora, né? Com chance menor. E mais o Rodrigo Pacheco, o senador Alessandro Vieira, senadora Simone Tebet e o cientista político Luiz Felipe Dávila, do Novo. E mais o juiz Sérgio Moro. Ou seja, tem uma... O Sérgio Moro está chegando com o Podemos. Podemos, vem pelo Podemos, isso mesmo. Ele está aí, ele ficou meio no Ministério do Ar, ele está contratado, parece, por um escritório nos Estados Unidos, etc. Mas já teria se desvinculado, ou estava se desvinculando. Parece que ele está seguro no pincel, como se diz. Ele tem alternativas. O senador do Paraná, que é o padrinho dele, político, sim. Não me veio o nome, diz que é preferentemente candidato a presidente, o nosso ex-magistrado, e num segundo momento, dependendo das circunstâncias, pode ser candidato ao governo do Paraná ou a uma cadeira do Senado. Então está com várias possibilidades. Mas aqui tem um fato também
É uma reflexão minha, né? Quem divergir, divirja à vontade. Mas outro dia eu estava pensando o seguinte, há no Brasil um poder político que é o maior poder político existente hoje no país, multiforme, que praticamente independe dos partidos políticos. Imagina, um poder político com poder imenso. Suprapartidário. Que, na minha opinião, não, ele não é totalmente suprapartidário. Ele está, de algum modo, ligado aos partidos de esquerda. Mas ele tem esse poder todo porque ele está infiltrado na máquina pública e opera politicamente na máquina pública, em todos os níveis. Ele está infiltrado no Poder Judiciário, ele está infiltrado no teu Ministério Público, ele está infiltrado nos meios de comunicação, maciçamente, ele está infiltrado no ambiente cultural, está infiltrado nas universidades, está infiltrado nas igrejas e atua politicamente pelo lado da esquerda, cumprindo o seu papel, independentemente de quem for o presidente da República. E quando o presidente da República é afinado com eles, tudo vai bem. Quando é desafinado, tudo aquilo funciona contra esse infiltrador, esse sujeito estranho que chegou no seu ninho para trabalhar politicamente numa outra direção. Mas este é, na minha opinião, no meu modo de ver, este é o polo real que hoje existe na política brasileira, um polo hegemônico, que toca o barco e tem a sua prática política e construiu a esquerda, e a esquerda se construiu através de todos esses mecanismos de infiltração e de atuação nesses meios de comunicação, de cultura, de poder. Isso é Gramsci, né? Construíram essa estrutura, ocuparam essa estrutura de poder, não construíram, ocuparam essa estrutura de poder e dirigem a política. Então, quando alguém se apresenta com uma visão diferente, por exemplo, um conservador ou um liberal, surge a possibilidade apenas de um novo polo. Surge a possibilidade de se criar um novo polo. Porque polo é aquilo que eles têm instalado já hoje operando. Começar, claro que não querem isso, rejeitam isso. E aí eu começo a ouvir discursos contra a polarização. Reforçando, fulano reforça a polarização. Quem gosta muito de dizer isso é o Alexandre de Moraes. Está condenando gente lá com várias razões, botando os caras na cadeia, investigando e tal. Mas o Roberto Jefferson inclui o reforço que esse cidadão faz à polarização política, como se pudesse haver política sem polarização. Se não tem polarização, você tem hegemonia. E o que eles não querem é exatamente que se desrompa a hegemonia existente, que haja um trabalho numa outra vertente, num outro sentido, num outro caminho. Essa é a razão principal de toda a crise política que nós estamos vivendo hoje. Claro que se agrava com a proximidade da eleição, porque hoje tu tens praticamente todo um leque de partidos querendo apresentar candidato e todos eles interessados em fazer mal para o governo, né? Para enfraquecer o governo, debilitar a candidatura do governo. Silva, posso só fazer falando em eleições, nós precisamos falar das eleições da OAB, que estão batendo na porta. Nós temos dois candidatos aí, Leonardo Lamacchia, irmão do Cláudio Lamacchia, e nós temos o Paulo Torelli, que foi procurador de justiça do Olívio Dutra. Procurador do Estado. Isso. Procurador-geral do Estado. Isso aí eu tenho aqui. No governo Olívio Dutra. E concorre pela 5ª vez. Exatamente. Pela 5ª vez ele está concorrendo para a OAB. E a OAB hoje, a gente sabe, a OAB sempre foi, não é, Bruna, uma força representativa poderosa, política. É verdade. E essas forças todas lutam
para empolgar esse poder. Exatamente, a mesma coisa. Né? Hoje, a presidência nacional da OAB é posicionada de esquerda. Né? Faz parte do que eu acabei de mencionar. Desse grupo difuso. Difuso, não tem... É uma hidra... Né, com multiforme, né? Eu pactuo desse sentimento, né? Não sei que nome vai se dar isso, mas... mas é uma hegemonia política. É uma hegemonia, mas de qualquer sorte, o Lamáquia, o Leonardo... Irmão do ex-presidente nacional, do ex-presidente, e advogado há mais de 20 anos. Isso. É um candidato, a meu juízo, deve ser, como dizer, o favorito. É o favorito. Pela tradição, primeiro de família, os Lamáquia, o irmão dele, se ouve muito bem aqui e se ouve bem na OAB Nacional. Nacional, sem dúvida. Extremamente competente. E o Cláudio Lamáquia. E o atual presidente, o Breyer, está saindo muito bem e são todos numa linha. Da mesma linha do Todas as Lamáquia. linhas estão conduzindo, a nosso juízo, me parece que a Bruna pactua desse sentimento, já que somos advogados, né? Estão conduzindo muito bem a OAB e a crise da pandemia trouxe problemas seríssimos para a advocacia. E o Breyer lutou, pugnou, para minimizar os problemas. Né? Então, essa linha que está, né, essa detenção de um poder é um poder saudável. Né? Exato. Então, eu já antecipo, me posiciono nessa linha. Perfeito. Vamos falar. Eu quero também me colocar na mesma posição, até para que não se diga que fiquei calado perante esse assunto, que realmente... eu vejo que os meus amigos todos que são da área do direito, né, eles têm o mesmo candidato, todos vão votar no Dr. Lamáquia. Né? Conheço a família, amigo do pai deles, Frederico Lamáquia. Gente muito boa, gente boa demais, querida demais. Vamos falando do Mar na Mesa, Chihuahua, né, a tradição que perdura, assim como o movimento das ondas do mar. Tudo isso comandado pelo João Careca, titular há 40 anos da melhor cozinha de frutos do mar do sul do país, e um dos melhores do Brasil, sem dúvida nenhuma, né? Então tá aí a nova fachada, o novo restaurante Chihuahua, ali na Teixeira Mendes, 1216, na Chácara das Pedras. Teleentrega e reservas pelo 51 31 05 67 67, fala com a Cíntia, ok? 31 05 67 67 com a Cíntia, reservas e teleentrega. O site é chihuahua.com.br e eu digo que o Chihuahua tem um dos cardápios mais extensos da culinária de frutos do mar do Brasil. É muito, muito, muito extenso. Então é sensacional, ele atende a qualquer expectativa de quem quer saborear, né, uma comida feita exatamente pelo João Careca, produzida pelo João Careca, grande chefe de cozinha nessa linha de frutos do mar. O João Careca, então, tem um dos cardápios mais extensos do país, sem dúvida nenhuma, que atende a expectativa de todos aqueles que vão lá procurar, né, saborear frutos do mar, uma essência absoluta aí, comandada pelo João Careca. Chihuahua, né, ambientes climatizados, 0 quilômetro, né, bom demais, um atendimento de primeira grandeza e uma cozinha deliciosa, saborosa, comandada pelo João Careca. Chihuahua. Mar na Mesa, tradição que perdura, assim como o movimento das ondas do mar. Fala com a Cíntia para reservas ou teleentrega 31 05 67 67, Avenida Teixeira Mendes, 1216, Chácara das Pedras. Descendo a Nilo Peçanha, à esquerda ali na Homem Companhia, segunda quadra à direita, chegou no Chihuahua. Depois nós vamos falar da Ângelos, o Grupo Ângelos, né? O Grupo Ângelos, que é um dos maiores do sul do Brasil, um dos mais competentes, que atende a expectativa de todos aqueles que adotam, assinam o Plano Ângelos. Plano Ângelos, está aí do seu monitor, 0800 006 6688. Você já sabe que o Plano Ângelos é o maior e mais completo plano de assistência familiar do sul do Brasil e que você pode contar com sua excelência e tradição para cuidar e proteger as pessoas que você ama. E hoje estou aqui para falar do Plano Bem-Estar, que tem assistência funeral completa, disponível 24 horas, para você não precisar se preocupar com nada nesse momento tão difícil.
Mas sabiam que o Plano Bem-Estar não é só um plano de assistência funeral? Ele também garante teleconsultas gratuitas em clínica geral, nutrição, psicologia, pediatria, orientação fitness, apoio ortopédico gratuito e seguros como invalidez permanente por acidente, morte acidental e fratura óssea, além de descontos em uma ampla rede de conveniados na área da saúde e muito mais. Cuida da sua saúde, cuida da saúde com o Plano Ângelos Bem-Estar. Acesse www.angelos.com.br e saiba muito mais. Então está aí o Plano Ângelos, o Grupo Ângelos, contemplando, né, todos aqueles que adotam, que assinam o Plano Ângelos. Tá? Muito bem, vamos falar aí de Vinhos do Mundo, importadora, maior importador de vinhos do Brasil. Telefone geral é o 51 30 12 80 90 e o site é vinhosdomundo.com.br. Você tem 3 lojas, tá? Todas com estacionamento e segurança, todas adotando todas as bandeiras de cartões de crédito, parcelamentos de pai para filho. Se a compra é um pouquinho pesada, a Vinhos do Mundo leva até o seu domicílio e não cobra absolutamente nada. O mais importante para a Vinhos do Mundo é proporcionar a você, cliente, a melhor experiência no mundo dos vinhos, sempre com garantia de economia e qualidade. Passe em uma das lojas e confira. Tá bom? Então se liga aí, 3 lojas eu mostro para vocês. A primeira eu mostro ali na Avenida Cristóvão Colombo, tá aí com estacionamento, segurança e aquele atendimento de gente que sabe tudo do mundo dos vinhos. Descontos de 15%, 25% e 35% e alguns rótulos até 50% de desconto. Faça o seu estoque, o fim do ano está chegando. Olha o vinho, olha o espumante, olha o champanhe, por favor. Te liga. Aí estamos na Alameda Alípio César 203, bairro Boa Vista, quase esquina Nilo Peçanha. As mesmas condições. Aí vamos até o bairro Menino Deus, Avenida Getúlio Vargas. Está aí. 1135, Menino Deus, as mesmas condições. Atendimentos de primeira grandeza, estacionamento, segurança e aquelas vantagens, né? Rótulos importantes com preços lá no assoalho, 15%, 25%, 35% e alguns rótulos também, todos de grande qualidade, com descontos de até 50%. Muito bem. Paulo Olímpio. Não por causa desse livro, mas é uma coisa muito boa, não é, Pugina? Tu que é um escritor já consagrado, a gente saber que a Feira do Livro está voltando presencial, né? Já estão as instalações, a nossa tradicional Praça da Alfândega, e vamos ter a praça revivendo aqueles momentos, né? Porque o pessoal não só está... A pandemia incentivou o lado bom, se é que posso dizer lado bom de uma pandemia, mas incentivou a leitura, né? Muita leitura, muita gente se voltou mais aos livros, à introspecção. Mas agora o convívio da praça, as pessoas que vão estar lá comprando, os editores, aquela ambiência, né? É coisa fantástica. Então, eu estou muito feliz com esse evento e esse acontecimento, né? A praça também precisava de vida, Praça da Alfândega, o centro histórico, e eu confio muito no nosso prefeito. Sem dúvida. E no vice-prefeito do centro. César Schirmer. O nosso secretário, vice-prefeito do centro, César Schirmer, né, que vai realmente se empenhar muito para devolver os momentos luminosos do centro histórico, né? Quem viveu aquilo, como nós, Pugina, a Bruna nem era nascida, mas a Cinelândia, a Praça da Alfândega, as luzes, né? Aqueles desfiles das sessões de cinema, que não eram desfiles, as moças, mulheres bem vestidas, altamente produzidas para desfilar na Rua dos Andrades, na Rua da Praia. E hoje a gente vê é desolador ver... Era a passarela da capital gaúcha, era a Rua da Praia. Isso, e aquele centro histórico tem prédios belíssimos, tem ambientes lindos, né? Quer dizer, levando-se vida de novo, bares, restaurantes, casas de espetáculo, aí nós recuperamos o centro. Acesso, estacionamento, iluminação e segurança. Segurança, né? Então eu vejo com muita alegria. Outras cidades têm, né? Outras cidades têm isso.
Exatamente. Muito bem, vamos adiante falar do Di Paolo, tá? Grupo Di Paolo de Galeto, olha aqui, Di Paolo Galeto, com sequência em Porto Alegre, Gramado, Garibaldi, Bento Gonçalves, Caxias do Sul e Recanto Maestro, com atendimento presencial e delivery, tá? Tem o Expresso Di Paolo em Porto Alegre e também em Caxias do Sul, com atendimento presencial e delivery. Horários de cada casa e mais informações sempre sobre o serviço nas redes sociais, @AmoDiPaolo e @Expresso Di Paolo. Te liga aí, mais esta mensagem do Grupo Di Paolo, estrelada por Paulo Jeremia, o idealizador do Grupo Di Paolo. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina della Serra Gaúcha. Muito bem, temos 3 minutos para o fechamento do programa. Alô, Percival Pugina? Eu hoje li, sabe que, vou confessar aqui que eu não consigo ouvir o Roberto Jefferson falar sem gostar. Sem gostar. Porque ele é cativante quando fala, né? Ele tem uma facilidade de expressão, tem uma língua solta para dar... Não é uma escatologia. Meu Deus do céu. Ambulante, né? A língua tão solta. Ele foi para a cadeia pelo que disse, o que eu acho que é um absurdo. Mas atribuíram a ele outras ações, conspirações, aplicaram-lhe a Lei de Segurança Nacional. Na verdade, eu acho que ele está preso preventivamente por suspeita, sendo investigado, pode até me corrigir se eu estiver errado, por crimes que, se for condenado, ele não vai para a cadeia. Não o uso daquelas cartucheiras e aquelas ameaças veladas e aquelas imprecações ofensivas são crimes contra a honra, basicamente, né? Contra detentores de cargo de poder, mas realmente todos eles permitem substituição da pena por penas alternativas. Ele está lá preso. Então queriam mandá-lo para casa, porque ele está, o câncer dele parece que voltou, queriam mandá-lo para casa com tornozeleira. E eu li hoje que ele disse o seguinte: aceitando a tornozeleira, estarei transigindo a tirania. Sei que há um movimento para me mandar para casa com tornozeleira, mas as restrições pertinentes: não falar, não interagir com rede social, não receber pessoas não autorizadas. Restrições são mais graves que as aplicadas no regime penitenciário. Tornozeleira, depois na sequência ele diz, tornozeleira é coleira, e coleira tem que pôr no cachorrão do Alexandre de Moraes. Que bárbaro. Ainda reverberou mais, insistiu na... Tá bem. Quero ficar preso. Não vou botar a tornozeleira. Ele incorpora bem o papel do mártir de uma causa, né? Então, mas veja com que ele recusou e com a eloquência com que o fez em prol da causa que ele está sustentando, né? Verdade. Fala, Bruno. Me despedir, né? Falta 1 minuto para acabar, dizer que é sempre um prazer dividir essa bancada com 3 homens elegantes e, né, de tanta sabedoria. O que nós vamos dizer falando de elegância? E beleza, hein? Prazer estar aqui. Essa seda desceu de Paris. É de Paris, essa seda aí. Isso aí. Um grande costureiro parisiense que produziu.
Veio do mesmo lugar da gravata do Gravata, tá bom. Sabe que essa aqui, eu vou dizer para ti de onde é que ela é. Ela é de Nova York. Ó, viu? Tem olho, hein? Tem olho. É italiana. Tu vê, não, mas tá, é internacional. Muito bem. Muito bem. Tá, Pugina? Vamos lá, então? Tá. Vi apenas acabei de checar aqui, para a nossa conversa anterior, antes de começar o programa, a Itália continua fechada, pelo menos até 15 de dezembro. Pois ele está com viagem programada para Sicília, a volta à Sicília, que é uma beleza. Faz 2 anos. Né? Uma beleza, mas olha que teve até bom não ter ido logo, porque teve um temporal lá na Sicília, e a Lampedusa, as 2 ilhas foram atingidas. Quando é que tu viaja, Pugina? Não tem como viajar. Não, ele tá... Estou com a passagem trancada. O nosso globo... sim, porque não abriu a Itália. Não abriu, isso que eu estou dizendo. E quando eu talvez abrisse agora, cheguei mas não e perguntei. Os últimos países aí que não abrem. O Globetrotter, aqui todos os anos a gente recebia foto dele pelo mundo todo, né? E há 2 anos que ele não... É verdade. Que o Globetrotter tá impedido de sair. Eu só vou a Santana do Livramento, vou e volto. Muito bem. Então tá. Vamos adiante então, né, meus amigos? Paulo Olímpio Gomes de Souza, cumprimentos pela iniciativa, pela bela produção do livro. Muito obrigado. Terá uma tarde de autógrafos, tarde de noite de autógrafos, linda, maravilhosa, tenho certeza. O documento é maravilhoso. Percival Pugina, um abraço apertado, um suspiro dobrado. Muito obrigado. Satisfação muito grande. Bruna Prazer Razeira. estar com vocês, prazer estar com o teu público. Muito bem, a satisfação é nossa. Pela qualidade também de Percival Pugina aqui conosco. Cumprimentos também aos teus patrocinadores. Muito bom, muito obrigado. Muito obrigado. Muito gentil sempre Percival Pugina. Bruna Razeira, da Grande Casca, muito obrigado. Radicada em Porto Alegre. Radicada em Porto Alegre, tá bom. Minha gente, vamos embora, o programa se despede, como acontece há quase 29 anos agora em janeiro. Amanhã teremos às 18h55 mais uma edição do nosso programa Atividade, sempre ao vivo. Uma boa noite e até lá.